Capítulo 3. Meredith fez uma curva saindo da Sunset Boulevard e seguindo muito devagar pela Noriega Street, lendo cada uma das placas da rua. Um motorista impaciente buzinou atrás de nós. Ela vinha falando sem parar desde a Field Street, e a lista de motivos que tornavam minha sobrevivência improvável poderia se estender por metade de São Francisco. Não tinha diploma, motivação, ninguém para me apoiar ou o mínimo de competência social. Ela perguntava quais eram os meus planos, exigindo que eu pensasse em minha autossuficiência. Eu a ignorava. Sempre tinha sido assim entre nós duas. Quando pequena, eu absorvia seu otimismo tagarela, sentada na beira da cama enquanto ela escovava e trançava meus cabelos castanhos e finos, prendendo-os com uma fita antes de me apresentar como um presente para uma nova mãe ou um novo pai. Mas, com o passar dos anos, à medida que as famílias me devolviam, uma após a outra, Meredith parecia perder as esperanças. A maneira carinhosa como costumava pentear meus cabelos se tornou bruta, oscilando ao ritmo dos seus sermões. As recomendações sobre como eu deveria agir se tornavam mais longas a cada troca de lar, e o comportamento esperado ficava cada vez mais distante da criança que eu realmente era. Meredith mantinha uma lista de meus defeitos em sua agenda e os lia à juíza como se fossem condenações. Distante, temperamental, carrancuda, sem remorsos. Eu me lembro de cada uma de suas palavras. Porém, apesar das frustrações, Meredith não desistiu do meu caso. Recusou-se a transferi-lo da unidade de adoções, mesmo quando a juíza, cansada de mim, sugeriu no verão em que completei 8 anos, que talvez ela já tivesse feito tudo o que podia. Meredith negou sem titubear. Por um instante de surpresa e animação, acreditei que sua reação era consequência de algum afeto oculto por mim. Mas, quando olhei em sua direção, vi sua pele clara corar de vergonha. Ela era minha assistente social desde que eu tinha sido abandonada. Se eu fosse considerado um fracasso, seria o fracasso dela. Nós paramos em frente a Gathering House, uma casa de estuque cor de pêssego, com telhado plano, em uma rua cheia de outras casas de estuque cor de pêssego com telhado plano. 3 meses, falou Meredith. Quero ouvir você dizer isso. Quero ter certeza de que entendeu. 3 meses de aluguel grátis. Depois disso, ou paga ou vai embora. Fiquei calada. Meredith saiu do carro e bateu a porta atrás de si. Minha caixa tinha virado no banco de trás durante a viagem, espalhando minhas roupas sobre o assento. Eu as empilhei de novo em cima dos livros e subi os degraus da entrada atrás de Meredith. Ela tocou a campainha. Esperamos mais de 1 minuto até a porta se abrir, revelando um grupo de meninas paradas no hall. Apertei minha caixa contra o peito. Uma garota baixa, de pernas roliças, com cabelos loiros e longos, abriu a tela de metal e estendeu a mão. Eu sou Eve. Meredith pisou no meu pé, mas não estendi minha mão para cumprimentar a garota. Esta é Victoria Jones, falou empurrando-me para a frente. Ela faz 18 anos hoje. O grupo murmurou os parabéns e 2 garotas trocaram olhares com as sobrancelhas arqueadas. A Alexis foi despejada na semana passada, disse Eve. Você vai ficar no quarto dela. Ela se virou para me levar até lá
e eu a segui por um corredor escuro e acarpetado até uma porta aberta. Depois de entrar, fechei a porta e girei a chave. O quarto era um branco ofuscante, cheirava a tinta fresca, e quando toquei as paredes, elas estavam grudentas. O pintor tinha sido descuidado. O carpete, que um dia fora branco como as paredes, mas tinha se encardido com o uso, estava respingado de tinta junto ao rodapé. Desejei que ele tivesse ido em frente, pintando o carpete todo, o colchão de solteiro e o criado mudo de madeira escura. O branco era limpo e novo, e gostei da ideia de aquelas coisas não terem pertencido a ninguém antes de mim. Meredith me chamou do corredor. Ela bateu a porta. Depois bateu outra vez. Larguei minha caixa pesada no meio do quarto. Tirei minhas roupas de dentro dela e as empilhei no chão do armário, colocando meus livros sobre o criado mudo. Quando a caixa estava vazia, rasguei-a em tiras para cobrir o colchão sem lençol e me deitei. A luz se derramava por uma pequena janela e refletia nas paredes, aquecendo a pele de meu rosto, meu pescoço e minhas mãos. Notei que a janela era voltada para o sul, o que favorecia orquídeas e bulbos em geral. Vitória, insistiu Meredith. Preciso saber quais são seus planos. Apenas me diga isso e deixo você em paz. Ignorando o som dos nós de seus dedos contra a madeira, fechei os olhos, até que ela parou de bater. Quando tornei a abri-los, havia um envelope no chão, perto da porta. Dentro dele havia uma nota de $20 e um bilhete que dizia: compre comida e procure um emprego. Com a nota de $20 de Meredith, comprei 7 galões de leite integral. Todas as manhãs, durante uma semana, eu ia à venda da esquina, comprava o leite e bebia aquele líquido encorpado, devagar ao longo do dia, enquanto andava pelos parques municipais e pelos pátios das escolas, identificando as plantas da região. Como jamais tinha morado tão perto do mar, esperava estranhar a paisagem. Imaginei que a espessa neblina matinal que pairava a poucos centímetros do solo cultivasse uma espécie de vegetação que eu nunca tinha visto. Mas, exceto pelos montes volumosos de babosas perto da orla, com suas flores altas e vermelhas que apontavam para o céu, o que encontrei foi uma surpreendente ausência de novidades. As mesmas plantas estrangeiras que tinha visto em jardins e viveiros por toda a Baía de São Francisco. Cambarás, buganvílies, jasmineiros bastardos, capuchinhas, dominavam a região. A única diferença era o tamanho. Envolvidas pela umidade opaca da costa, as plantas se tornavam maiores, mais vivas e mais selvagens, escondendo as cercas baixas e os barracões de jardinagem. Quando eu acabava de tomar meu galão de leite, voltava para casa, cortava-o ao meio com uma faca de cozinha e esperava a noite chegar. A terra, no canteiro do vizinho, era escura e fértil. Por isso, a transferi para meus vasos de flores improvisados com uma colher de sopa. Depois de fazer buracos no fundo dos galões, eu os deixava no chão, no meio do quarto, onde podiam receber luz do sol por algumas horas, no final das manhãs. Eu iria procurar trabalho, sabia que precisava fazer isso. Mas pela primeira vez na vida, tinha meu próprio quarto com uma porta que podia trancar e ninguém para me dizer aonde ir ou o que fazer. Antes de começar a procurar emprego, decidi que iria cultivar um jardim. Ao fim da primeira semana, eu já tinha 14 vasos e vasculhara um raio de 16 quadras para saber quais eram minhas opções. Priorizando flores que desabrochavam no outono, arranquei plantas inteiras de quintais,
jardins comunitários e pracinhas. Geralmente voltava para casa a pé, com bolas de raízes lamacentas aninhadas nas mãos. Porém, mais de uma vez acabei me perdendo, ou indo parar longe demais da Gathering House. Quando isso acontecia, eu entrava escondida em um ônibus pela porta de trás, procurava um banco vazio e seguia nele até a vizinhança me parecer familiar. De volta ao meu quarto, separava as raízes arrancadas com cuidado. Depois, as cobria com terra adubada e as regava abundantemente. A água dos galões era escoada direto no carpete que a absorvia. Com o passar dos dias, ervas daninhas começaram a brotar em meio à fibra gasta. Eu observava com atenção e arrancava as espécies invasivas quase antes delas conseguirem irromper da escuridão. Uma vez por semana, Meredith aparecia para ver como eu estava. A juíza a havia designado como meu contato permanente, pois a lei de emancipação exigia que eu tivesse algum tipo de vínculo e não havia mais ninguém na minha vida. Eu me esforçava ao máximo para evitá-la. Ao voltar das minhas caminhadas, observava a Gathering House da esquina e só subia os degraus da frente se seu carro branco não estivesse parado na entrada. Com o tempo, Meredith percebeu minha tática e um dia, no começo de setembro, abri a porta e deparei com ela sentada à mesa da sala de jantar. "Onde está seu carro?" perguntei. "Estacionado do outro lado do quarteirão. Não vejo você há um mês, então deduzi que estivesse me evitando." "Tem algum motivo para isso?" "Nenhum." Andei até a mesa e afastei os pratos sujos que alguém deixara ali. Ao me sentar, coloquei punhados de lavanda que havia arrancado de um quintal, no bairro de Pacific Heights, sobre a madeira riscada entre nós. "Lavanda", falei, entregando-lhe um ramo. Desconfiança. Meredith girou o ramo entre o polegar e o indicador e o largou sobre a mesa desinteressada. "E o emprego?" perguntou. "Que emprego? Você tem algum?" "Por que teria?" Meredith suspirou. Pegou a lavanda que eu tinha lhe dado e a atirou com a ponta para a frente na minha direção. A flor caiu de bico como um avião de papel mal feito. Apanhando-a da mesa, alisei suas pétalas amarrotadas com o polegar. "Você teria um emprego", disse Meredith, "porque procurou, se candidatou e foi contratada. Porque se não fizer isso, será despejada em 6 semanas e ninguém vai abrir a porta para você em uma noite fria." Olhei para a porta da frente, perguntando-me por quanto tempo ela ainda ficaria ali. "Você tem que querer", disse Meredith. "Só posso ajudar até certo ponto. No fim das contas, você tem que querer." Querer o quê? Era o que eu sempre me perguntava quando ela dizia isso. Eu queria que Meredith fosse embora. Queria beber o leite que ficava na prateleira superior da geladeira e que tinha uma etiqueta onde se lia Lorraine e acrescentar o galão vazio à coleção do meu quarto. Queria plantar a lavanda perto do meu travesseiro e adormecer sentindo o seu aroma refrescante. Meredith se levantou. "Voltarei na próxima semana, quando você menos esperar, e quero ver um monte de formulários de solicitação de emprego na sua mochila." Ela parou à porta. "Vai ser muito difícil para mim despejar você, mas saiba que é exatamente isso que farei." Não acreditei que fosse ser difícil. Fui até a cozinha e abri o freezer. Fiquei revirando rolinhos primavera e croquetes de salsicha congelados até ouvir a porta da frente se fechar. Passei minhas últimas semanas na Gathering House, transferindo o jardim de meu quarto para McKinley Square, um pequeno parque municipal na parte mais alta do bairro de Potrero Hill.
Descobri aquele lugar enquanto andava pelas ruas em busca de cartazes, de oferta de emprego, e fui distraída pela perfeita combinação de sol, sombra, solidão e segurança do parque. Havia um pequeno playground com um chão de areia e um trepa-trepa no meio de um gramado quadrangular bem cuidado, mas depois dele o terreno era íngreme e arborizado, com vista para o Hospital Geral de São Francisco e uma fábrica de cerveja. Em vez de continuar procurando emprego, transportei meus galões um por um até aquele local isolado. Escolhi cuidadosamente a disposição de cada planta, as que gostavam de sombra, debaixo de árvores altas, as que precisavam de sol, uns 10 metros colina abaixo, longe da penumbra. Na manhã do meu despejo, acordei antes do amanhecer em meu quarto vazio. O chão ainda estava úmido e sujo nas partes em que os galões de leite tinham ficado. Minha iminente condição de sem-teto não tinha sido uma decisão consciente. No entanto, quando levantei da cama para me vestir, fiquei surpresa ao descobrir que não estava com medo. Em vez do temor e da raiva que esperava, eu estava tomada de uma ansiedade nervosa, uma sensação parecida com a que experimentava na infância, sempre que ia para um novo lar adotivo. Agora, adulta, minhas esperanças para o futuro eram simples. Queria ficar sozinha, cercada de flores. Parecia que enfim iria conseguir exatamente o que desejava. Meu quarto estava vazio, exceto por 3 mudas de roupa, minha mochila, uma escova de dentes, gel para cabelo e os livros que Elizabeth tinha me dado. Na noite anterior, eu ficara deitada na cama, ouvindo as meninas que moravam comigo revirarem o restante das minhas coisas como animais famintos, devorando os mortos. Este era o procedimento padrão em lares provisórios ou abrigos: fazer a limpa nas coisas deixadas para trás por crianças expulsas às pressas, aos prantos. Minhas colegas, embora emancipadas, mantinham a tradição. Fazia 10 anos que eu não participava desse ritual, mas ainda me lembrava da emoção de encontrar algo comestível, algo que pudesse vender na escola por um trocado, algo misterioso ou pessoal. Quando estava no ensino fundamental, comecei a colecionar esses pequenos objetos esquecidos, como se fossem tesouros. Um pingente de prata com a letra M gravada, uma pulseira de relógio azul, imitando couro de cobra, um porta-remédio do tamanho de uma moeda de 25 centavos, contendo um molar manchado de sangue. Eu os enfiava numa bolsa de tela com zíper que havia roubado de uma lavanderia. Os objetos despontavam dos buracos minúsculos do tecido à medida que a bolsa ficava cheia e pesada. Durante algum tempo, tentei me convencer de que estava guardando aqueles objetos para seus verdadeiros donos. Não para devolvê-los, mas para usá-los em troca de comida ou favores, se por acaso voltássemos a nos encontrar em outro abrigo. Porém, à medida que fui crescendo, comecei a me tornar possessiva com a coleção, contando para mim mesma as histórias de cada objeto várias vezes. A época em que morei com Molly, a garota que adorava gatos, a colega de beliche que tivera o braço quebrado ou roubarem seu relógio, o apartamento de porão no qual Sarah descobriu a verdade sobre a fada dos dentes. Meu apego àquelas coisas não se baseava em nenhum vínculo com as pessoas. Na maioria das vezes, eu as evitara, ignorando seus nomes, sua situação e suas esperanças para o futuro. Mas com o tempo, os objetos começaram a aparecer uma série de pistas do meu passado, uma trilha de migalhas de pão, e eu tinha a vaga sensação de querer percorrê-la de volta até a origem de minhas lembranças. Então, numa apressada e caótica mudança de lar,
Fui obrigada a deixar a bolsa para trás. Depois disso, passei anos recusando-me a fazer malas, chegando a cada nova casa de mãos teimosamente vazias. Comecei a me vestir depressa, 2 camisetas, seguidas por 3 blusas e um blusão com capuz, calça de stretch marrom, meias e sapatos. Meu cobertor de lã marrom não caberia na mochila, então dobrei-o ao meio, amarrei-o em volta da cintura e fiz pregas, com alfinetes de segurança, mais ou menos a cada 2 centímetros. Juntei a parte de baixo e a prendi em camadas, como um saiote. Por cima de tudo isso, vesti 2 saias de comprimentos diferentes. A primeira longa, rendada e laranja, a segunda de corte evasê e cor de vinho. Analisei meu reflexo no espelho do banheiro enquanto escovava os dentes e lavava o rosto, satisfeita ao ver que não parecia atraente nem repulsiva. Minhas curvas estavam bem escondidas debaixo das roupas, e o corte de cabelo extra curto que eu mesma fizera na noite anterior ressaltava de maneira quase assustadora meus olhos azuis brilhantes. O único traço marcante num rosto que, em todos os outros aspectos, é bastante comum. Sorri para o espelho. Não parecia uma sem-teto, pelo menos ainda não. Detive-me no vão da porta de meu quarto vazio. A luz do sol se refletia nas paredes brancas. Perguntei-me quem o ocuparia em seguida e o que as pessoas iam pensar das ervas que brotavam do carpete próximo ao pé da cama. Se tivesse pensado antes, teria deixado um galão cheio de erva doce para a próxima garota. A planta sedosa e seu cheiro adocicado seriam reconfortantes. Mas agora era tarde. Balancei a cabeça para me despedir do quarto, que não seria mais meu, sentindo uma repentina gratidão pela maneira como o sol batia ali, pela porta com chave, pelo breve privilégio do tempo e do espaço. Caminhei apressada para a sala de estar. Pela janela vi o carro de Meredith, já parado na entrada, com o motor desligado. Ela estava observando seu reflexo no retrovisor, com as 2 mãos agarradas ao volante. Dei meia volta, saí escondida pela porta dos fundos e peguei o primeiro ônibus que passou. Nunca mais vi Meredith.